Boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Códices, sou do Departamento Pedagógico do Conselho Nacional dos Estudantes de Direito. Estou aqui hoje para dar início a este nosso grande evento, que é a Semana da Saúde Mental, que irá decorrer entre os dias 21 e 26 de março, aqui na nossa plataforma do Facebook. Quero agradecer desde já a participação das nossas três oradoras hoje aqui, no nosso painel que se designa a saúde mental e o papel dos psicólogos no ensino superior. Comigo tem a doutora Ana Lás Ferreira, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a doutora Marinela Santos Silva, da Universidade do Porto, é coordenadora do Gabinete do Estudante, Empregabilidade e Alumni da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e a Leonor Pinheiro, que é presidente da direção da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. Às três, uma boa tarde e muito obrigado novamente por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Obrigada. Vou fazer uma pequena introdução, então, sobre a questão da saúde mental. É uma questão que tem sido muito debatida ultimamente, principalmente depois de termos atravessado este conturbado período de pandemia que nos assolou durante 2 anos e que muitas vezes nos restringiu às nossas casas, isolados e sozinhos durante demasiado tempo, e nós, enquanto estudantes do ensino superior e ainda em parca idade, consoante a nossa necessidade de socialização, muito sofremos neste período de isolamento social que atravessamos e que esperamos já ter terminado. Um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa estimou que 1/5 dos portugueses têm problemas de saúde mental. A saúde mental traduz-se no prejudício ao bem-estar emocional, psicológico e social, e nesse estudo também apuraram que 58% dos alunos respondeu que já teria tido alguma síndrome de burnout em alguma fase do percurso académico. 10%, quase 10%, recusaram responder a este questionário, o que revelou alguma relutância em admitir que efetivamente a saúde mental pode ser um diagnóstico e tem soluções e efetivamente pode terminar numa doença. Sem mais, gostaria de passar a palavra à doutora Ana Lás Ferreira, que nos vem falar aqui da parte da Ordem dos Psicólogos, e gostava que nos fizesse aqui uma breve introdução sobre o que é esta temática da saúde mental e que, ao fim e ao cabo, é muito mais do que aparenta ser. Doutora Ana, muito boa tarde. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada pelo convite e muito parabéns pela iniciativa. É como eu estava aqui a pensar naquilo que estamos aqui a fazer hoje à tarde e que vai acontecer todas as tardes durante esta semana, e de repente tive que fazer um flashback, até porque está aqui a doutora Marinela, que partilhou alguma da história comigo, a 2005, quando eu fundei no Gabinete de Apoio ao Estudante, enfim, sim, o meu trabalho, mas juntamente com a direção na altura, fundamos o Gabinete de Apoio ao Estudante no Instituto Politécnico do Porto. E isso, agora, a fazer as contas, já lá vão uns 17 anos, ou quase 17 anos, e pensar como tudo mudou, não é? Como tanta coisa, não tudo, mas como tanta coisa mudou e a evolução que nós tivemos desde então. Porque eu lembro-me que na altura, quando começamos a propor fazer esse trabalho e criar uma estrutura adicional de apoio ao estudante, muito focada precisamente em medidas e em programas e em projetos de apoio ao bem-estar emocional, psicológico, na altura era tudo assim um bocado estranho, tinha que ser pensado de uma forma mais concreta e operacional, então tínhamos que fazer coisas de apoio à empregabilidade e tinha que ser uma coisa muito específica para a empregabilidade, ou tinha que ser, se calhar, algo mais orientado para como existiam os serviços de ação social, mais relacionados com o apoio social de alojamento ou de propinas, ou então mais do ponto de vista académico, não é? Mais da estrutura académica. E depois a parte emocional ou relacional, ou enfim, a saúde psicológica como um todo, ainda era percebida assim com alguma estranheza. Mas o que é que estamos a falar? O que é isto? Mas não é suposto que jovens que são, se calhar, os jovens mais de elite da nossa nação, não é? Que têm um percurso académico e um percurso pessoal, se calhar mais bem sucedido para chegar a uma educação superior, ao ensino superior, terem dificuldades ou problemas de adaptação, de integração, de ajustamento. Então, toda esta conversa
era sempre recebida com alguma estranheza. O que é que estamos a falar? Quando falávamos, por exemplo, de apoio psicológico, mas isso é exatamente o quê e como é que é? E, portanto, fico muito contente por perceber que, passado este tempo, a conversa agora são os próprios estudantes a alimentá-la e a promovê-la e a querer que isto seja um tema e a dizer, não, de facto, há coisas que nós podemos fazer e queremos saber o quê para promover a nossa saúde psicológica. Então, nessa altura, em 2005, se calhar depois a Mariana pode pegar um bocado na história, porque entretanto eu também deixei em 2010, mas nesses 5 anos nosso trabalho foi precisamente em conjunto, os serviços de apoio ao estudante que existiam na altura, numa associação que era a rede nacional dos serviços de apoio psicológico no ensino superior, o que fez era precisamente juntar num grupo estes profissionais que estavam no terreno e perceber como é que nós podíamos otimizar a intervenção e o trabalho que se poderia fazer. E porque percebíamos que, apesar de esta população ser um grupo cheio de potencial, cheio de entusiasmo e de energia e de querer fazer e querer aprender e querer construir alguma coisa, também era um período da vida com muita vulnerabilidade, né? De criação de identidade, de questionamento, de construção de relações, muitas vezes de construção da primeira relação de intimidade, muitas vezes de transições difíceis, de saída de casa, da família, do afastamento, do isolamento, enfim, até do confronto com, afinal, não sou assim tão bom aluno como eu achava que era. Então havia muitos indicadores que nós percebíamos, quer porque trabalhávamos com essa população e percebíamos o que estava a acontecer, quer porque percebíamos aquilo que a nível internacional era feito já há muito tempo. Então, era no nosso país esta cultura de haver um investimento na saúde psicológica no ensino superior começa só em finais dos anos 80 e de uma forma muito titubeante, com muitos obstáculos. Só agora é que nós estamos a considerar isto de uma forma, se calhar, mais a sério. Mas a nível internacional, a partir dos anos 50, 60, na maior parte dos países europeus e nos Estados Unidos, era uma realidade. A preocupação com o bem-estar e com políticas de bem-estar e de saúde mental e de saúde psicológica para os estudantes era quase que um critério até de seleção da própria escola. Portanto, era um objetivo e um propósito da direção dessas escolas terem esses serviços, de tal forma que eu lembro-me de ter visitado uma universidade em Inglaterra em 2008 e a quantidade de oferta de serviços de apoio para o bem-estar e para a saúde psicológica que existiam já na altura, portanto estamos a falar já há 14 anos, era imensa, e a diferenciação de cada um dos serviços. Enquanto que aqui, se calhar, o mesmo ainda faz tudo, faz empregabilidade, e faz apoio psicológico, e faz desenvolvimento de competências, a lista estava tudo já diferenciado e muito especializado, o que fazia com que esse serviço fosse de maior qualidade ainda. Portanto, estamos agora, não é, em 2022, e de alguma forma, no rescaldo desta pandemia, nós começámos a perceber que, afinal, e esta preocupação com o bem-estar não é algo que nós temos que ter apenas em circunstâncias muito específicas, como foi agora a situação da pandemia, mas é uma coisa que nós temos que construir, que se tem que pensar de forma sólida, de forma intencional, organizada, estrutural, em que a própria instituição, na própria direção, tem que integrar este conhecimento que a ciência psicológica traz para a definição das suas políticas de bem-estar e de qualidade da saúde mental e da saúde psicológica dos seus alunos. Então não pode ser já algo que seja uma intervenção avulso ou
ou localizada ou reativa de resposta a uma situação particular, mas tem de facto que ser pensada, intencional, que respeite a identidade e a cultura da própria instituição e que permita aos jovens perceberem como é que podem ser apoiados. Especificamente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses está, obviamente, investido também, estamos investidos também em contribuir para esse desenvolvimento, e uma das coisas que estamos a preparar é precisamente um documento que clarifique e que organize aquilo que nós preconizamos ser o perfil do psicólogo que faça intervenção no ensino superior e que permita quase que dar referências não só aos profissionais que estejam a trabalhar nesse contexto, como às próprias organizações, às próprias instituições que os acolhem. Então, o que é, no fundo, dar aos profissionais ideias e referências sobre o que podem fazer, o que podem reclamar, e às instituições também o que podem esperar de um psicólogo que esteja a trabalhar nesse contexto. A saúde psicológica é como a saúde física. Quanto mais nós cuidarmos, quanto mais nós nos preocuparmos mais cedo, maior será a nossa longevidade e também a nossa qualidade de vida. Então interessa também promover rotinas e hábitos e uma cultura de qualidade e de preocupação com a nossa saúde psicológica numa altura em que os jovens estão a criar o seu plano de futuro, o seu plano de carreira, o seu plano de vida, e estejam a dizer, não, isto é uma coisa que me interessa, não é só uma coisa que eu me vou preocupar se ficar doente, é uma coisa que eu me vou preocupar para não ficar doente, para não adoecer. Então, nós como profissionais, obviamente que essa é a nossa função, e da vossa parte, como estudantes e como dirigentes associativos, é a vossa função trazerem essas conversas, alertarem as instituições, reclamarem também junto das vossas instituições essa necessidade desses programas, desses projetos serem desenvolvidos e serem mais sistemáticos, eu diria, em vez de iniciativas mais esporádicas e dispersas, e dizerem, não, nós estamos preocupados, olhamos à nossa volta e vemos o impacto que isto pode ter, não só no desempenho académico, mas também na qualidade de vida dos nossos colegas. E então nós estamos aqui a reivindicar aquilo que achamos que é necessário nas nossas instituições. E por isso, se assim for, quanto mais concertada for esta ação, quanto mais concertada for forem estas iniciativas, melhores projetos, melhores iniciativas, com mais qualidade e por isso também com resultados mais interessantes. E então é por isso muito de parabenizar esta iniciativa, que espero que se multiplique e que se reproduza também com outras áreas profissionais, com outras associações, porque é precisamente alertando e mostrando que a importância desta temática, que depois também nós ganhamos aquilo que é, se calhar, uma maior consciência e uma maior facilidade, não é? em falarmos, em tornarmos isto uma conversa habitual no nosso dia-a-dia e faz parte da nossa vida. E isso gostava que daqui a 17 anos, então, para fazer o contrário, que que pudéssemos chegar um dia a dizer, claro que temos um serviço de apoio psicológico, obviamente, porque é que está a perguntar, isso é óbvio, e que passasse que a estranheza fosse não existir. Essa seria aquilo que eu gostaria que acontecesse. Ok, doutora. Pois, efetivamente, essa oferta por vezes existe, por muito parca que seja, existe, mas depois, ao fim e ao cabo, como não é publicitada e como não chega ao conhecimento dos estudantes, às vezes torna-se efetivamente difícil conseguir abranger isso. Mas eu gostava de colocar esta questão de início, já mesmo para clarificar o assunto, é o seguinte. Eu acho que posso dizer que, pelo menos, a ansiedade é um sentimento normal do ser humano. Quando nós temos as nossas ambições, é normal que nos sintamos ansiosos por atingir essas ambições.
Mas qual é a distância que vai entre a ansiedade e o burnout? Qual é a diferença? O que é que distingue esse sentimento de burnout? Não conseguir aguentar mais, não conseguir ser mais resiliente do que temos sido até agora e a ansiedade? Em que medida conseguimos tolerar a ansiedade, mas não o burnout? O burnout é o fim da linha? Sim, no limite podemos dizer que sim, quase, não é? Ou se quiser, o burnout é o prenúncio do fim da linha, é o anúncio do fim da linha. A ansiedade, como diz, ainda bem que temos todos, porque a ansiedade é energia. A ansiedade é este estado geral de ativação que o nosso organismo precisa para se mobilizar, para agir, para realizar as tarefas mínimas do cotidiano. Então, nós podemos dizer isso. Ansiedade é isso. Aquilo que nós depois começamos a designar por ansiedade e aquilo que começamos a dizer, eu estou muito ansiosa e a ansiedade, e os problemas de ansiedade, e quando usamos essa expressão, essa palavra, como forma de caracterizar um estado que já não é manejável, que já não é só um estado geral de ativação, que já não é só uma energia, mas que é uma que é quase que uma vibração que nos desorganiza. É quase que um nível de energia que deixa de ser ótimo para nós realizarmos e passa a ser disruptivo, passa a ser desorganizador. É quase como se tivéssemos tanta energia dentro que depois ela deixa de ser manejada, deixa de ser controlada, deixa de ser produtiva. E começa a ser ao contrário, começa a ser contraproducente, porque depois interfere na minha capacidade de concentração, depois interfere na minha capacidade de realização, depois interfere na minha capacidade de dormir, às vezes até de reagir a determinadas situações, então fico mais irritadiça, mais irritável ou mais reativa em algumas situações, e isso depois começa a interferir na relação com os outros, até às vezes no sentido que eu tenho de mim própria, e pode chegar, se mantiver durante muito tempo, nesta forma em que eu, se quiser, quase estou mais tempo a responder do que a repor energia, do que a repor o meu estado de equilíbrio, então esse desequilíbrio pode levar a situações que nós podemos chamar de burnout. E o burnout também é um conceito também muito específico, que tem uma localização muito específica e num contexto muito concreto. Sim, às vezes nós temos que ter cuidado também como usamos algumas expressões, porque a certa altura, como as usamos demasiado, as podemos banalizar e, portanto, retirar o valor e a preocupação que devemos colocar quando efetivamente existe uma situação de burnout. Então, o facto de eu estar exausta porque passei uma semana de exames em que se calhar até também saí à noite e se calhar até dormi pouco, isto não é necessariamente critério para eu dizer que depois a seguir estou em burnout. O burnout é uma situação grave, séria, com impacto muito importante no funcionamento do indivíduo, no funcionamento habitual do indivíduo, e que tem um impacto quer físico, né, no estado físico, quer também no estado psicológico e emocional, e que deve ser avaliado por um profissional antes de ser declarado assim, de uma forma tão, vamos ver, banal. Não é? Ainda aqui no seguimento da definição de conceitos, eu gostava de lhe colocar também esta questão, doutora. O déficit de atenção pode estar ligado ou é uma consequência da saúde mental ou são duas coisas totalmente diferentes. O déficit de atenção pode ser um problema que a pessoa tem e a pessoa mentalmente encontra-se bem, ou são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas? Caramba! Bom, vamos lá ver. Ok. Psicologia do desenvolvimento. O déficit de atenção aparece como um quadro clínico que é muitas vezes usado para diagnosticar algumas dificuldades, sobretudo na infância e na adolescência, na relação com algumas tarefas em concreto. Então tem que ver com a minha maior ou menor capacidade, ou competência para me manter focada numa determinada tarefa. Sim? Então,
E há toda uma linha de investigação e de desenvolvimento que vem dizer que isto não é só comportamental, não é só uma manifestação de um estado mais, ou de uma reação a um estado emocional, mas que é uma coisa mais estrutural, que é algo mais estrutural do nosso organismo. Então, que tem que ver, enfim, agora seria mais complicado, mas que tem que ver com o nosso próprio funcionamento ao nível do sistema nervoso central. Então, há uma linha toda de investigação que vem validar esta teoria e esta interpretação, que diz que, de facto, há crianças que manifestam vamos ver, este desarranjo, aqui muito entre aspas, estrutural ou a nível do sistema nervoso central, e que diz, ok, é mais difícil para estas crianças manterem-se na tarefa, e isto é designado um déficit de atenção. Okay? Quando eu estou com um nível de ansiedade, como estava a dizer há bocado, quando eu estou tão preocupada e está a ser cada vez mais difícil a gerir a ansiedade, porque como estou preocupada com o que vai acontecer, não durmo bem. E como não durmo bem, fico mais instável. E como fico mais instável, as pessoas também não lhe apetece tanto estarem ao pé de mim porque eu fico irritadiça. E como as pessoas não estão tão ao pé de mim, eu fico com uma sensação em que estou mais isolada. Então, progressivamente, vou acumulando aqui alguns fatores de risco que me fazem ficar, olha, em bom português, mais à toa. Não é? Fico mais desorganizada. E é claro que isto vai ter um impacto no meu desempenho, na minha realização. E obviamente que isto pode ser também considerado como dificuldade de ficar atenta. Então eu estou numa aula em que não dormi bem, estou preocupada porque não estudei tudo, ou estou ansiosa porque me chateei com o meu namorado ou com a minha namorada, porque os meus pais me estão a chatear porque as minhas notas não estão muito boas. É natural que com todas estas informações ou todas estas preocupações, a última coisa que me apetece, a última coisa que eu consigo fazer é ficar com atenção àquilo que o professor está a dizer, ainda por cima, porque me está a ser muito difícil acompanhar, porque é muito complicado. Então, e nós vamos dizer, ok, isto é um déficit de atenção ou é só a minha menor disponibilidade para receber ainda mais informação, para receber ainda mais conhecimento, porque eu estou ocupada comigo própria, né, com as minhas coisas. Então são duas coisas distintas. Sim, mais uma vez, déficit de atenção é um quadro clínico, é um síndrome, é um conjunto de sintomas que deve ser diagnosticado e avaliado por um profissional e não ser, mais uma vez, banalizado, não é? Como agora nós, que é às vezes o reverso da medalha também de nós começarmos a conversar muito sobre estes temas, é que às vezes usamos as expressões sem sabermos exatamente o que é que elas querem dizer e depois temos tendência a banalizar. Então, não é exatamente a mesma coisa. Muito bem, doutora. Mas olha, ainda nesta sequência, eu gostava de lhe perguntar em que medida é que a rotina pode influenciar a maneira como nós estamos a trabalhar a nossa saúde mental. Ou seja, é uma forma de combater o stress, é estabelecer uma rotina, ter hábitos frequentes. Qual é a sua opinião? Para mim, sim, porque eu sou uma pessoa de rotinas, então eu gosto muito disso. Não sei se tem que ser igual para toda a gente, ou se a nossa ideia de rotina tem que ser igual para todos. Então, para mim, acordar mais ou menos à mesma hora, deitar mais ou menos à mesma hora e comer mais ou menos à mesma hora é muito importante porque o meu organismo, eu sei que funciona melhor assim. E por outro lado, eu conheço outras pessoas que não é bem assim, que funcionam bem se acordarem horas diferentes, se forem para a cama horas diferentes, se comerem horas diferentes. O que é importante, eu diria, o que é importante é que aprendamos a respeitar o nosso organismo, as necessidades do nosso organismo. Eu digo mesmo organismo, não quero dizer, e por isso não digo só corpo, organismo como um todo. Então, se aprendermos a ouvir essas necessidades, a ouvir aquilo que nos está a ser pedido, mais facilmente vamos a ouvir e a respeitar, não é só ouvir e a respeitar e a responder a essas necessidades,
Então, se calhar, esse será o melhor caminho para nós encontrarmos esse bem-estar e essa qualidade de vida e essa saúde psicológica. O que nós fazemos muitas vezes é o contrário. Nós ouvimos, não, às vezes nem ouvimos, às vezes nem ignoramos, nem sequer estamos lá. Mas às vezes ouvimos e fazemos exatamente o contrário, não é? Então o exemplo clássico é temos sono, epá, preciso beber muito café, hoje preciso muito beber café para, para conseguir aguentar estudar, quando o nosso organismo nos diz dorme e nós dizemos não, tens de ficar acordado. E o nosso organismo diz-nos, olha, vai falar com alguém porque tu não estás bem, e nós dizemos isolamos ainda mais e ficamos ainda mais sozinhos. Então muitas vezes nós somos maus connosco próprios, não é? Fazemos exatamente o contrário daquilo que nós necessitaríamos fazer. Então, mais do que uma rotina, se quiser, que já é a minha opinião pessoal, mas mais do que uma rotina é percebermos, olharmos, termos este autoconhecimento e dizer, não, o que é que eu preciso mesmo? E aprendermos a respeitar, a dar valor a esses sinais, a dar valor àquilo que o nosso organismo nos diz e não ignorar. Muito bem, doutor. Ainda gostava de colocar mais duas questões. Uma das quais é a seguinte: na sua opinião, quais são os principais fatores de stress que afetam a nossa saúde mental? Pois, Pergunta difícil, são muitos. eu diria, não, por acaso eu diria que é apenas um. Agora, assim, se quiser encapsular num só, numa categoria, eu diria que o que mais contribui para o nosso stress é a nossa percepção, é a percepção, aliás, de que não temos tempo. É, é este, é uma agenda, um calendário, uma rapidez, uma urgência em que estamos constantemente em relação a tudo. Então, eu se tivesse que indicar apenas um fator é este, a ideia de que não temos tempo. Não temos tempo a parar, não temos tempo a ficar. Eu dar-lhe um exemplo. Aqui se calhar dá para ver, eu estou aqui no meu consultório e eu estive aqui uma adolescente de 16 anos que estava assim, sempre aos saltinhos e a mexer-se, a tocar-se, a fazer, e não sei o quê. E eu experimentei com ela e disse assim: olha, vamos experimentar tu ficar só quieta. Ver quanto tempo consegues ficar quieta, sem te mexeres. E depois, quando já não conseguires, podes-te mexer. Vamos só ver quanto tempo. E ela conseguiu 1 minuto. 1 minuto, nós cronometramos mesmo, ela ficou 1 minuto. E ela própria percebeu quão difícil e o que é que sentia por estar parada, só parada. E podia estar, porque não tinha pressa nenhuma, nem de lado nenhum. Mas só isto, só estarmos paradas, está a ser muito difícil. E está a ser muito difícil porque nós não paramos, porque nós perdemos esse hábito. Porque quando estamos num sítio, já estamos a pensar no sítio que vamos a seguir. Porque quando estamos numa conversa, já estamos a pensar na conversa a seguir. Porque quando estamos a jantar, já estamos a pensar no que é que vamos comer no dia seguinte. Então, em vez de estarmos parados e de pousarmos e de nos tranquilizarmos, não estamos com esta urgência sempre. E isto é que é também, isto não é um estudo, não é uma investigação, pediu-me a minha opinião e a minha opinião é esta, é a falta de tempo para parar. Muito bem, doutora. E por fim, gostava de lhe perguntar também, depois para começarmos a pegar aqui no tema da Leonora, qual tem sido a atuação da Ordem dos Psicólogos Portugueses nesta matéria? Bom, a Ordem dos Psicólogos é uma associação de direito público, de interesse público, sem fins lucrativos, e o principal objetivo, ou a sua principal missão é garantir e assegurar as condições para o exercício da profissão, por um lado, e ao mesmo tempo para garantir que as pessoas que utilizam esta profissão são também salvaguardadas. Não é? Então, aqui, por um lado, proteger a profissão, proteger e desenvolver a profissão, mas por outro lado também proteger as pessoas que utilizam esta profissão. Né? Portanto, há aqui uma dupla função. E especificamente, de uma forma geral, a nossa ação tem sido nesta área da saúde mental, entre outras coisas, né? Obviamente há muita coisa que é feita,
Mas uma das coisas que me parece, ou uma das ações que me parece mais importante, é a promoção da literacia. Então nós o que temos observado, principalmente nos últimos 6, 7 anos, é um investimento muito grande da ordem dos psicólogos em, olha, por exemplo, promover este tipo de conversas, em estarmos presentes na comunicação social, a produzirmos documentos para serem utilizados pelas pessoas, para poderem ser lidos. Neste momento, em setembro, outubro do ano passado, foi lançado um portal que faço publicidade desde já, que é o Eu Sinto-me, que permite, é só isto, é só eu sinto-me, sem mais, eu sinto.me, e que permite aceder a informação que é informação fidedigna, de qualidade, onde as pessoas podem colocar algumas questões relacionadas com o seu bem-estar e com a sua saúde psicológica, e que indica que tem vários recursos, desde recursos com checklist para as pessoas poderem identificar alguns sinais de preocupação, que tem depois que tem a possibilidade até de conversarem com alguém ou de perguntarem a alguém, terem resposta de alguém. Portanto, é uma plataforma com vídeos, com muitos recursos, uma plataforma muito interessante que pode ser usada em qualquer contexto por qualquer pessoa, e este para mim terá sido dos principais contributos. O facto de se falar mais hoje sobre saúde mental é também pelo trabalho que a Ordem dos Psicólogos tem feito nos últimos anos. Muito bem, doutora Ana. Pronto, já lhe coloquei todas as questões que tinha a colocar. Leonor, a Leonor Pinheiro está aqui a falar-nos em nome da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. Leonor, falaste-nos aqui sobre o estudo sobre apoio psicológico no ensino superior, e gostava mesmo exatamente de começar por aí. Quais foram as conclusões que retiraram e em que consistiu este estudo? Este estudo ainda está, antes de mais, boa tarde, e agradecer ao Conselho Nacional de Estudantes de Direito também este convite que foi feito à ANEP, e eu estou aqui, pronto, hoje a representação da ANEP, e também o privilégio de estar com a doutora Ana Isabel Age e a doutora Marianela nesta conversa sobre uma temática que eu considero, e acho que todos nós consideramos, muito pertinente, e que ainda há muito a fazer neste sentido, e cada vez mais ouvimos falar sobre saúde mental, mas é um campo tão vasto que acaba por ainda ser muito pouco aquilo que foi feito, e ainda há um grande caminho a percorrer nesse sentido. Voltando para a tua pergunta, Tiago, esse estudo ainda vai começar agora a decorrer, está em colaboração também com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e nomeadamente aqui com a doutora Ana também, este estudo sobre o apoio psicológico nas instituições de ensino superior, e aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, com este estudo, é saber como estão a funcionar realmente estes serviços apoio psicológico nas IES, ou seja, nas instituições de ensino superior, e com isto tentar, junto dos estudantes de psicologia, e não só de psicologia, mas de todos os estudantes de um ponto de vista global, que acho que é mesmo fundamental, responderem a um questionário, e este questionário está a ser elaborado também pela Ordem, e que nos vai facultar, de certo modo, alguma informação de como estão a identificar alguns aspectos a melhorar e como estão a funcionar estes serviços de apoio psicológico nas instituições de ensino superior, e também ver realmente quais são os aspectos positivos a destacar em cada uma destas instituições de ensino superior, e estes resultados serem partilhados, digamos assim, para melhoria nas restantes instituições de ensino superior. E se calhar melhor do que eu, a doutora Ana Isabel, que está ainda mais por dentro deste assunto, saberá melhor ainda do que eu, mas acho que, assim, de um ponto de vista global, é aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, como ponto principal deste estudo, é acabar mesmo por conhecer como é que está a ser o funcionamento destes serviços de apoio psicológico nas instituições de ensino superior, aquilo que está a ser feito neste sentido, e de certo modo, com estes resultados, tentar ajudar na melhoria destes serviços. Acho que é um bocadinho por aí. Não sei se respondi à tua questão. Muito bem. Então, uma vez que o estudo ainda está a ser elaborado, perguntava-te o seguinte: de um modo prematuro, mas geral, qual é a tua avaliação sobre os ensinos, sobre os serviços psicológicos nas faculdades por todo o país? Achas que está a funcionar ou ainda não é nada eficaz? Eu acho que está a funcionar, e antes de mais, quando nos fizeram esta proposta deste tema, e deixa-me já dizer-te isso desde o início, eu comecei logo a pensar, ok, saúde mental no ensino superior,
fundamentei-me logo em estudantes de diversas áreas e pensei logo nesta transição para a idade adulta e esta transição do ensino secundário para vida universitária, especificamente no ensino superior, e comecei a perceber, ok, isto é um tempo de nós podermos fazer, ou seja, de nós experienciarmos esta sensação de autonomia, de termos algum controle, mas de certo modo também este sentido de responsabilidade, ou seja, este poder fazer significa também nós confrontarmos com alguma responsabilidade que até então podíamos não ter tido. Claro que eu estou a falar aqui um bocadinho de forma genérica, porque isto nem sempre é assim tão linear e tem em conta também a variabilidade e individualidade de cada pessoa. Mas depois termos em consideração aquilo que nós pretendemos para o nosso futuro, as escolhas que nós pretendemos a nível académico e, de certo modo, aquilo que é a tomada de decisão e que acaba por ser tão importante e que nós, se calhar, no ensino superior ganhamos e torna-se muito mais visível, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se será sempre assim, mas isto tem impactos, como é óbvio, e eu acredito que os serviços de apoio psicológico ao nível das instituições de ensino superior acaba por ser fundamental e termos em consideração a importância neste caso, de psicólogos profissionais na área, que claro que nós junto dos nossos colegas podemos partilhar algumas problemáticas com que nos deparamos diariamente. No entanto, é termos consciência, e lá está a doutora Ana há bocado falava da literacia, é importante termos consciência da importância de sabermos reconhecer quando procuramos ajuda e quando é necessário procurarmos ajuda. E sinto que isto muitas das vezes nem sempre acontece. Eu estava a pensar neste momento também porque é que nós, enquanto estudantes, nem sempre temos disponíveis estes serviços de apoio psicológico e porque é que nem sempre recorremos a eles. E estava a tentar pensar um bocadinho sobre isso e acredito que esta questão da falta de tempo, acho que também é muito apontada a questão de não termos tempo para termos consultas de psicologia, para pedirmos este apoio a nível profissional, mas eu acho que passa um bocadinho além disso, passa também um bocadinho ao nível do estigma que está associado, passa o medo de sermos discriminados, de certo modo, e também esta ausência de percepção que nós necessitamos de ajuda profissional. E eu acho que isso também passa um bocadinho por aí, negarmos que necessitamos de ajuda profissional e que pode ser algo importante, nós precisarmos e recorrermos essencialmente a essa ajuda. E depois também eu acredito que ainda existe algum desconhecimento, se calhar coloco isto aqui em hipótese, acredito que existe por parte de algumas pessoas ainda algum desconhecimento e por parte de nós enquanto estudantes, algum desconhecimento relativamente aos serviços de saúde mental que estão disponíveis por parte das instituições de ensino superior. E eu aqui destaco que há também um bocadinho a importância desta comunicação mais eficaz e desta parceria, digamos assim, entre estudantes e promovermos realmente esta comunicação entre estudantes e os serviços de apoio psicológico tão fundamentais. Não sei se respondi, acho que desvia um bocadinho da tua questão, mas pronto, queria deixar esta nuance aqui, que eu pensei um bocadinho sobre isso quando nos fizeram esta proposta de tema também. Muito bem, Leonor. Olha, nós, ao fim e ao cabo, estamos aqui de igual para igual, de estudante para estudante. E eu gostava de fazer a seguinte questão ou observação. Eu sou muito crítico daquela ideologia do velho do Restelo de que no meu tempo é que era bom. De que no meu tempo não havia problemas de saúde mental e agora que vocês andam todos nas redes sociais, já surgiram os problemas de saúde mental. Nesta medida, eu queria te perguntar, é um problema com o qual nós estamos a lidar, os nossos antepassados já lidaram, ou isto efetivamente é mesmo um problema novo, ou efetivamente nós estamos a seguir um estigma, um padrão que nos é imposto também por via deste mundo social em que vivemos? O que é que tu pensas sobre isso? Eu acho que a comunicação e as redes sociais têm muitas coisas negativas, mas também têm uma vertente muito positiva de darmos a conhecer e ao nível da literacia, sobre saúde mental, eu acho que acaba por ser um meio, as redes sociais acabam por ser um meio de nós comunicarmos algumas ações de sensibilização, algumas redes de apoio ao nível psicológico que estão disponíveis e apesar de, se calhar há uns anos atrás, já se ouvir falar sobre saúde mental, eu acho que cada vez mais se dá destaque à saúde mental e acho que a pandemia também acabou por ajudar, inevitavelmente acabou por ajudar um bocadinho nesse sentido, nós termos a possibilidade de contactarmos com aquilo que é a saúde mental, de termos ações de formação que já existiam, mas acho que com
com toda esta não é controvérsia, como é que eu ia dizer, toda esta mudança, digamos assim, existiram e tornou-se cada vez mais importante falarmos sobre saúde mental. Não é que antes não fosse importante, pelo contrário, mas eu acho que a pandemia também trouxe isso, de fato da pandemia, como se calhar falaria de outras coisas, mas acho que a pandemia também nos possibilitou, ao nível das redes sociais, que nós calhar vemos muito mais falarmos sobre saúde mental ou falarmos sobre a importância do bem-estar no nosso cotidiano enquanto estudantes. E cada vez mais, eu acho que não é que antes não, respondendo à tua pergunta, eu acho que não é que antes não se falasse sobre saúde mental, mas eu acho que cada vez mais está a começar a dar importância à saúde mental, apesar de eu considerar que ainda há um longo caminho a fazer nesse sentido. Ok, Leonor. Agora também no seguimento daquilo que tem sido a atuação da tua instituição que estás aqui a representar, eu ouvi ontem, por acaso, vi nas redes sociais um projeto que vocês estão a desenvolver que é os Psitalks, se não estou em erro, se estiver, corrijo. Sim. Mas Sim. gostava que nos falasse um pouco sobre a atuação da ANEP, qual é que tem sido o vosso modus operandi até esta parte. Claro que sim. Pronto, eu posso falar, eu estou há 2 anos já na ANEP, este é o primeiro ano pronto, que estou enquanto na direção da ANEP. No entanto, muito tem sido feito, acho eu. Se calhar estou a falar aqui sou suspeita na área, porque já estou há 2 anos, já vai fazer o 3º ano na ANEP, mas eu acho que ao nível das nossas atividades, eu acho que tem sido cada vez mais importante e principalmente pronto, em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e com outras entidades na área, estabelecermos aqui algumas ações de cariz mais formativo, ações de sensibilização, não só para estudantes de psicologia, como é, por exemplo, o Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, em que debatemos diferentes temáticas dentro da nossa área, mas alargar também isto a todos os estudantes, porque a saúde mental acaba por ser fundamental em qualquer área e na sociedade de um ponto de vista global. E termos esta sensibilização para a saúde mental acaba por ser fundamental. E nesse sentido, nós temos algumas ações a serem desenvolvidas e já estamos a implementar algumas. Uma delas é o Psitalk, ao nível também da estigmatização, digamos assim, de determinadas patologias e não só, determinados problemas cotidianos. Depois também temos outros eventos, como eu já tinha dito, o Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, o ANEP Oleiton, que vamos abordar diferentes temáticas dentro da área da psicologia, mas não só, e alargado a todas as áreas e a todas as pessoas que também gostassem de participar nesse sentido. Depois também temos alguns dias comemorativos que fazemos questão de divulgar nas nossas redes sociais. Por exemplo, agora lançámos um também acerca da importância e ao nível da higiene de sono também, porque são temáticas que nós consideramos realmente importantes de um ponto de vista societal, da sociedade em geral, e não só para estudantes de psicologia, pronto, fundamentamos porque nós somos estudantes de psicologia e é importante salvaguardar isso, mas eu acho que é importante nós termos em consideração a sociedade de um ponto de vista global e ao nível do nosso plano de atividades para este ano, acaba por ser também dar continuidade a algumas atividades que já foram desenvolvidas em anos anteriores e que acabam por ser queridas de todos os estudantes, mas também desenvolver novas ações de cariz formativo, ações de sensibilização, que deem também lugar e voz àquilo que é a saúde mental e a importância do apoio psicológico e de reconhecermos essas dimensões. Passa um bocadinho Muito por aí. bem, Leonor. Esgotaram-se as minhas questões. Se gostares de acrescentar alguma coisa à tua intervenção, se achas que há mais alguma coisa que gostavas de nos deixar, força. Eu sou sincera, eu acho que já falei assim de um ponto de vista global aquilo que também fui pensando. Posso destacar, por exemplo, um estudo que nós realizámos no Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, reúne várias entidades, por exemplo, a nível nacional, várias associações e federações de estudantes de saúde, e foi realizada uma moção há uns anos atrás, salvo erro em 2018, se estiverem erro peço que me desculpem, se estiver enganada, mas em que falava exatamente disso, da saúde mental ao nível do ensino superior, e só para ter aqui uma ideia daquilo que foram os resultados apresentados ao nível do estudo, isto foi feito com 1008 estudantes, ou seja, que acaba por ser já um público-alvo, já uma amostra representativa, digamos assim, deste público-alvo, em que cerca de 36% dos estudantes que realizaram este estudo revelaram ter sido já diagnosticados com alguma perturbação mental, e dentro da percentagem cerca de 42% com ansiedade, 24% com depressão
e 17 com depressão e 26 com depressão e ansiedade, ou seja, concomitantemente. E isto permitiu-nos também, estes dados recolhidos ao nível do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, permitiram também concluir que cerca de 80% dos diagnósticos surgiram muito durante um período de frequência do ensino superior. E aqui destaca-se também a importância de nós darmos voz à saúde mental e darmos voz a estas problemáticas que decorrem também ao nível de ensino superior, porque efetivamente aquilo que eu acredito é que existem muitas adaptações que são feitas, e este período de transição do ensino secundário para o ensino universitário, para o ensino superior, existem o período dessa adaptação e integração no ensino superior, e existem muitos fatores de stress que podem estar associados. A doutora Ana há bocado também já falava de alguns, por exemplo, deixarmos a casa dos nossos pais, principalmente estudantes deslocados, deixarmos a casa dos nossos pais, vivemos num ambiente novo, também partilharmos casa com pessoas que são completamente diferentes de nós e que é a primeira vez que nós estamos a ir para um local diferente, dar resposta também àquilo que são as nossas expectativas do nosso futuro profissional, mas também aquelas expectativas que os nossos cuidadoras, pais, mães, etc. têm acerca daquilo que é o nosso futuro profissional, e entre outras coisas, por exemplo, a privação de sono. Eu estava a pensar, eu enquanto estudante nos primeiros anos de universidade, aquilo que acontecia era eu pensar assim, ok, eu tenho que estudar para esta frequência, e muitas das vezes deixava a noite inteira a estudar, quando eu sei que hoje em dia a nossa higiene de sono o dormir acaba por ser fundamental, e fazer uma direta tem prejuízos a longo prazo na nossa saúde, não só na nossa saúde física, mas na nossa saúde mental, e demora meses a recuperar. Não é nós pensarmos que no dia a seguir vamos dormir mais um pouco e que vamos recuperar esta direta, porque efetivamente isso não acontece. Tomamos consciência e o desenvolvimento da nossa identidade ao nível vocacional, ao nível sexual, ao nível do nosso próprio autoconhecimento, do conhecimento que nós temos sobre o mundo. E eu acho que há aqui toda uma panóplia de fatores que podem ser de stress, mas não quer dizer que isto seja algo necessariamente visto de um modo negativo. Eu acho que depende muito de outros fatores individuais, contextuais, etc., que podem depois, de certo modo, ter impacto no modo como nós lidamos, por exemplo, a questão da resiliência, na capacidade de nós nos adaptarmos também a essas mudanças, a essa própria adaptação. Eu acho que há muitos fatores que podem estar envolvidos nisso e, de certo modo, ter impacto no modo como nós gerimos esta adaptação. Posso estar a dizer a maior barbaridade do mundo, mas é um bocadinho também aquela visão que eu tenho, que existem muitos fatores, não quer dizer que sejam sempre negativos e vistos de uma forma negativa, porque muitos deles podem ser vistos como formas de crescimento e formas de lá está, desenvolvimento, e este processo de adaptação para o ensino, da passagem, eu falo agora especificamente desta transição do ensino secundário para o ensino superior, acaba por ter muitas mudanças, mas não quer dizer que elas sejam negativas, depende do modo como nós também olhamos para elas e as vivenciamos, e podem ser também formas de crescimento, mas lá está, é importante nós reconhecermos quando efetivamente existe algum problema e nós sentimos que algo não está bem e que algo está a ter impacto no nosso funcionamento. Eu acho que é importante, lá está, esta questão de sabermos pedir ajuda e não termos medo de pedir ajuda. Pronto, eu vou-me calar porque acho que já estou aqui a divagar um bocadinho. De modo algum, Leonor, de modo algum. Muito bem. Muito obrigado, Leonor. Obrigada, doutora, chamava agora aqui à colação, por favor. E, ao fim e ao cabo, gostava que nos falasse um pouco sobre a sua história na Universidade do Porto, enquanto psicóloga, e sobre os vários projetos que tem vindo a desenvolver. Ora bem, eu sou psicóloga, sou colega de curso, portanto formámos-nos na mesma faculdade, eu e a doutora Ana Isabel Lage Ferreira, pronto, somos até, portanto, colegas de grupos de trabalho, né? Ambas trabalhamos ao mesmo tempo num projeto de consolidação destes gabinetes de apoio psicológico na universidade e no ensino superior. E efetivamente foi um processo longo e desafiante, não é? Este trabalho de trazer estes gabinetes para as faculdades. Eu estou na Faculdade de Direito desde 2003,
efetivamente foi através digamos assim, da força das associações de estudantes que se calhar foi possível implementar um gabinete de apoio psicológico e de apoio ao estudante na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Entrei na Faculdade de Direito pela mão da Associação de Estudantes, através de um gabinete de inserção na vida ativa, que era um projeto que era financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, acabando depois, ao fim de algum tempo, por ser absorvida no âmbito da estrutura da própria faculdade. Efetivamente, criou-se ali uma necessidade portanto, de dar resposta às exigências da parte dos estudantes e conseguimos, portanto, implementar este gabinete de apoio ao estudante na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A par deste gabinete, pronto, alguns gabinetes já existiam na Faculdade de Economia, por exemplo, e na Faculdade de Engenharia, e em algumas outras faculdades, na Faculdade de Medicina, mas ao longo do tempo foi-se percebendo que isto era uma necessidade premente e várias outras faculdades da Universidade de Porto acabaram por, portanto, trazer também este apoio, este serviço para oferecê-lo aos seus estudantes. A partir daí, isto portanto, surgiu naturalmente este trabalho conjunto integrado entre os técnicos das várias faculdades da universidade e conseguimos criar um grupo de trabalho que foi integrado num projeto precursor ou promovido pela universidade, que se chamava Universidade Promotora da Saúde e que acabava por ser uma réplica daquilo que ia sendo feito nas universidades estrangeiras, não é? Oferecer um serviço que assegurasse a saúde, quer física, quer psicológica, portanto, um programa de saúde integrado e promovido pela universidade. No âmbito desse programa das Universidades Promotoras da Saúde, surgiu um subgrupo de trabalho que era o da promoção da saúde mental, que reuniu os vários gabinetes e os vários técnicos responsáveis nos diversos gabinetes de apoio psicológico, e pronto, isso foi o pontapé de saúde, de saída para este grupo de integração, de promoção da intervenção psicológica no ensino superior, que hoje em dia, pronto, do qual sou neste momento co-coordenadora, e que tem sido um projeto bastante interessante, olhando para trás e para todo este percurso que temos feito na promoção da intervenção psicológica desde que foi criado o primeiro gabinete da UP, e todo o caminho que fizemos até hoje, e que vamos conseguindo, ainda portanto, um caminho longo e muitos desafios por abraçar, mas acho que começa a perceber-se a importância que é dada à oferta deste serviço e deste apoio, e efetivamente, sem dúvida, isto é o reconhecimento de um esforço que não foi felizmente em vão. Portanto, o trabalho destes gabinetes, como disse, e lá está, a Leonor foi pintando um pouco as necessidades que existem na comunidade académica, junto dos estudantes, portanto, estes gabinetes acabam por tentar dar resposta a cada uma dessas necessidades, que vão desde, portanto, lá está, estas tarefas que foi enumerando, tarefas desenvolvimentais, da transição para o ensino superior, a adaptação à faculdade, aos desafios colocados pelo facto de estarem muitas vezes deslocados, ao stress face aos exames, portanto, ao lidar com as expectativas, portanto, que a sociedade, que os pais, as famílias, os empregadores têm em relação ao futuro,
Trabalhamos também com estudantes com necessidades educativas especiais, damos resposta também às necessidades destes estudantes, portanto, que têm características, pronto, particulares, e depois muitos destes gabinetes também dão resposta às questões relacionadas com a vocação, com as escolhas profissionais, com o desenvolvimento de competências transversais portanto, esta transição para o mercado de trabalho e efetivamente tenta-se responder esta fase, não é? Que toda ela de transição, porque os estudantes vêm do ensino secundário, entram na faculdade, depois quase que estão num período transicional até a entrada para o mercado de trabalho, e todos estes desafios vão sendo resolvidos nestes anos de ensino superior, o que torna esta fase da vida do jovem adulto muito rica a todos os níveis, não é? Desafios que são trazidos desde a adolescência e que são levados para a vida adulta. E eu acho que esse é que é o interesse e a beleza da intervenção dos psicólogos nesta fase da vida do ser humano, não é? Porque portanto, trabalha-se com um jovem adulto que tem um mar de possibilidades pela frente e que permite, na maior parte dos casos, que haja uma intervenção que depois, no fim, se veja um resultado que se quer que seja positivo, não é? Quando se intervém com estes jovens, acabamos por perceber que é possível haver mudança, e isso é o que faz desta fase uma fase tão interessante para se trabalhar e para se intervir. Portanto, agora falando um pouco do GIPUP, que é o grupo de trabalho em que sou co-coordenadora, este grupo de trabalho surgiu, lá está, para dar resposta integrada a todos os estudantes da Universidade do Porto. A intenção era que houvesse um representante de cada unidade orgânica, de cada faculdade da Universidade do Porto, e temos vindo a juntar cada vez mais elementos para trabalharmos em conjunto e, portanto, partilharmos sinergias, que é o que se quer. A intenção é dar uma resposta transversal a todas as unidades orgânicas, porque há muitas faculdades que não têm psicólogo, propriamente dito, portanto, a intervir localmente. Como não sei se todos sabem, mas eu imagino que sim, não é? A Universidade do Porto não é um campus e tem várias faculdades que estão espalhadas pela cidade, e é mais difícil fazer uma intervenção, portanto, centralizada, porque é preciso que haja atores em cada faculdade, em cada local. A nossa intenção é dar um pouco esta resposta a todas as faculdades, criando projetos que têm por objetivo exatamente sensibilizar a comunidade académica, desde toda a comunidade, desde os estudantes, docentes, funcionários, equipa reitoral, etc., para os desafios da promoção da saúde mental. E portanto, este trabalho tem feito inicialmente através de jornadas de sensibilização, onde temos tido, felizmente, e com todo o pronto, aproveito para agradecer à Ordem dos Psicólogos o seu sempre incansável envolvimento nestas iniciativas. Portanto, este ano iríamos concretizar a 4ª jornada de promoção da intervenção psicológica no ensino superior, na Universidade do Porto. Estamos em fase de preparação,
não, ainda houve algumas mudanças, portanto, na estrutura, ainda portanto, não conseguimos concretizar, mas está prevista, e a intenção é exatamente sensibilizar a comunidade portanto, para a promoção da saúde mental, para as temáticas relacionadas com a intervenção psicológica no ensino superior, para as problemáticas que nos trazem os estudantes com os quais intervimos, e ajudar a própria comunidade a lidar com estas problemáticas. Um dos projetos que pretendemos implementar passa exatamente por formar ou sensibilizar a comunidade académica para os primeiros socorros psicológicos, por exemplo, tentar que toda a comunidade, de alguma forma, seja um elo, portanto, um braço que permita, em situações concretas, portanto, numa situação de crise, um ataque de pânico, ou uma situação de stress local, numa sala de aula, numa secretaria, num corredor, possa saber o que fazer para ajudar uma pessoa a serenar e a sentir-se, portanto, a acalmar ou sair daquela situação. Por exemplo, temos promovido, portanto, há 2 anos, portanto, antes da pandemia, não, foi exatamente antes de ser decretada a pandemia, dinamizamos a nossa última jornada, portanto, de intervenção psicológica no ensino superior, com o tema It's Okay Not to Be Okay. Portanto, isto era uma campanha anti-estigma e pretendemos dar-lhe continuidade, promover combater o estigma da doença mental, tem sido para nós, portanto, uma premissa e queremos também dar-lhe continuidade. Para além disso, portanto, workshops de promoção da gestão do stress, portanto, dinamizar iniciativas relacionadas portanto, com mindfulness, com o saber parar, o saber ter tempo, o gerir o tempo, estudar, lá está, estamos neste momento nessa fase, fazer um levantamento do que é feito em cada um dos gabinetes, portanto, isso já é um estudo bastante, pronto, que já estamos a concretizar e que nos vai permitir, lá está, detectar, e aí eu acho que é interessantíssimo o trabalho que está a fazer a Leonor e a ANEP, estão a dinamizar este projeto de investigação a nível nacional. Depois, se quiser, podemos articular, porque estamos a trabalhar nesse sentido também de tentar perceber onde é que há lacunas, onde é que há boas práticas, e tentar cruzar estas informações para prestarmos o melhor serviço, que é o que os nossos estudantes merecem. Portanto, todas estas preocupações são prementes para nós, e queremos, portanto, na medida do possível, dar a melhor resposta aos nossos estudantes, e tem sido um desafio muito interessante e muito rico. A pandemia para nós foi um momento também muito, muito desafiante. Nessa altura, acho que foi a altura em que mais reunimos esforços em portanto, todas as faculdades da Universidade do Porto. Conseguimos implementar em tempo recorde uma linha de apoio psicológico da UP, que contou com a articulação de portanto, todas as unidades orgânicas, com técnicos que estavam disponíveis para atender pessoas em situação de angústia, de crise, de stress, provocada pela pandemia, e que foi também um momento de grande sinergia entre os colegas, e que se calhar acabou por sedimentar ainda mais o trabalho que temos vindo a fazer. Portanto, as redes sociais aqui acabaram por ser um fator de destaque e de inovação. Portanto, sem as redes sociais não teríamos chegado a tantos alunos, e de forma tão eficaz. Eu acho que é uma mais-valia
a era moderna permitir-nos utilizar estes recursos, porque e a Ana Isabel pode-me, não sei se pode concordar, mas nos nossos primórdios esse tipo de alcance não nos era possível, e eu acho que temos aqui um recurso que devemos, apesar de em muitas situações ser contraproducente, eu acho que deve ser utilizado porque acaba por ser uma mais-valia, e lá está, hoje em dia estarão, não sei quantas pessoas estarão a ver-nos, mas há uns tempos atrás isto era impensável, e eu acho que este recurso deve ser utilizado para sensibilizar a população, a comunidade académica, as várias universidades do país, porque efetivamente é uma arma muito, muito importante para comunicar e para fazer chegar este conhecimento a mais pessoas, não é? Muito bem, doutora Marinela. Eu tenho aqui algumas questões que guardei para lhe colocar, mas antes de o fazer, gostava de informar aqui o nosso auditório que a doutora Ana Ferreira vai ter que nos deixar, entretanto, com muita pena nossa, mas aproveitava aqui para lhe agradecer a presença e se nos quiser deixar aqui algumas palavras aos que aqui ficam, gostava de lhe dar essa oportunidade. Muito obrigada mesmo, Tiago, e ainda mais sentido os parabéns por reunir aqui estas pessoas que durante esta semana vão estar aqui com estas conversas, e eu concordo com a Marianela. De facto, há 15, 20 anos atrás o nosso trabalho era mesmo muito imberbe ainda, era muito pequenino, era muito embrionário. Uhum. E a relação que tínhamos com os estudantes e a forma como os estudantes até recorriam aos nossos serviços muitas vezes até era de forma indireta, então não era tanto, éramos quase mais nós que íamos ter com eles do que eles connosco, e portanto agora é muito interessante ver esta reversão desse movimento e perceber essa disponibilidade dos alunos para procurarem ajuda. E às vezes não só necessariamente ajuda no sentido de que eu estou aflito e preciso de ajuda, mas de quererem que a sua vida seja melhor e de perceberem o valor que um psicólogo que está ali no ensino superior pode dar, que o contributo pode dar. Depois, ainda só para clarificar o trabalho que está a ser feito entre a Ordem dos Psicólogos em parceria com a ANEP, é para perceber de facto o funcionamento da intervenção psicológica no ensino superior, mas do ponto de vista dos alunos, ou seja, como é que os alunos estão a perceber a disponibilidade destes serviços e estão a eficácia e a eficiência destes serviços. E portanto vai ser interessante percebermos na comparação e no emparelhamento desses resultados, depois termos um panorama mais geral. Muito obrigada, e desculpem mesmo, eu tenho mesmo que sair, e depois eu vou, porque Marianela, para além de nós darem as pessoas a ver online, depois podemos ir ver e podemos divulgar toda esta conversa, e o que pode fazer com que tenha ainda mais alcance. Portanto, exatamente, mais uma vez, faça esse apelo. E até breve. Muito obrigada. Até breve. Obrigada. Doutora Marianela, retomando aqui a nossa questão, a pergunta que eu queria colocar era esta. Naquilo que tem sido a sua experiência e os projetos em que tem trabalhado, acha que a oferta que está a ser disponibilizada na Faculdade do Porto tem sido suficiente para lidar com todos os problemas? E quais são as principais dificuldades com que se tem deparado na sua atuação? É assim, eu acho que quantos mais formos, melhor trabalhamos, não é? Acho que chegamos a mais pessoas e conseguimos fazer um trabalho com maior qualidade. Por exemplo, eu trabalho na Faculdade de Direito e no Gabinete de Apoio ao Estudante, e o meu trabalho vai desde o aconselhamento psicológico até ao desenvolvimento e gestão de carreiras, portanto, basicamente uma orientação vocacional virada para o planeamento da carreira e para a transição para o mercado de trabalho, mas também a toda esta questão da empregabilidade, tal como já falava a Ana Isabel.
Portanto, quando há mais pessoas a colaborar num gabinete ou em mais faculdades, o trabalho acabará por ser, pronto, de mais qualidade e, na minha opinião, e já discutimos isto em algumas das jornadas da promoção da intervenção psicológica na Universidade do Porto e no ensino superior, com alguns colegas da Ordem, e eu acho que nós somos poucos a trabalhar nos gabinetes de apoio psicológico no ensino superior, e acho que é preciso mais pessoas, mas para isso também temos que sensibilizar para essa necessidade, e efetivamente, portanto, é preciso contratar mais pessoas, como é óbvio, eu acho que sim. Os principais desafios são exatamente isso, né? Chegar a mais pessoas, dar resposta a todos os que nos solicitam apoio. Eu acho que não há propriamente uma lista de espera nos gabinetes da Universidade do Porto, mas será porque os colegas se desdobram para dar resposta. Pronto, se existir algum tipo de lista de espera, pronto, provavelmente uns serviços centrais ou em algumas faculdades com maior número de estudantes, mas em geral eu acredito que não, mas é por um esforço acrescido, não é? E quando se trabalha numa área ou se aposta numa área, as outras ficam em stand-by, portanto é sempre importante aumentar os recursos humanos neste domínio. Eu acho que isto tem vindo a ser feito, mas ainda há um caminho longo a percorrer neste sentido. Para assegurarmos o melhor serviço é preciso mais pessoas. Sim. Esta questão que os meus colegas colocaram agora aqui, portanto, vem exatamente nesse sentido. Se a falta de informação também tem sido um obstáculo que se tenha feito progresso. Não sei se gostaria de acrescentar uma coisa aqui ao nosso colega que colocou esta questão. Eu acho que era importante aproveitar, lá está, esta era da comunicação, da informação, para chegar a mais pessoas. E é preciso fazer uma comunicação integrada para isso, não é? Às vezes, lá está, quando se tem um gabinete portanto, e não será em todos os casos, não é? Se calhar há entidades que têm melhores recursos e conseguirão dar uma resposta mais célere e, portanto, mais apelativa. Mas quando se tem um psicólogo a trabalhar num gabinete, a dar consultas e que se quer que esse psicólogo também faça a divulgação do serviço e faça, portanto, a gestão da agenda e faça, portanto, não se consegue chegar a todo lado, não é? Às vezes se dá resposta, às vezes lá está, não sei até que ponto não se divulga às vezes tanto, porque também não se consegue dar toda a resposta que se poderia. E vamos tocar à questão da falta de recursos humanos, não é? É importante, lá está, sensibilizar a comunidade e o GIPUP tem como premissa também fazer chegar esta informação ao maior número de pessoas possível, a nível da Universidade do Porto, pelo menos. A intenção é exatamente essa, que a comunidade tome consciência de que há gabinetes que dão resposta a este tipo de problemáticas e que os alunos devem recorrer a esses gabinetes. Porque, lá está, os psicólogos não estão nos gabinetes apenas para dar resposta a situações em momentos de crise. E o nosso trabalho também tem passado por aí, não é? Pela prevenção e pela sensibilização e pela transmissão da informação. Um estudante pode perfeitamente procurar um psicólogo numa fase em que está mais desorganizado ou mais ansioso, porque está numa época prévia aos exames ou porque está a passar por uma fase de luto, até pode ser de uma relação amorosa, por exemplo, ou de amizade.
em qualquer momento o psicólogo pode ajudar a organizar as ideias, a pôr as gavetas, a arrumar as gavetas e ajudar-nos a serenar algumas angústias que temos até no dia a dia, ou até simplesmente refletir sobre as questões da identidade e da construção da identidade, e o que é que eu quero para o meu futuro e o que é que eu sinto que quais são os desafios com que me estou a colocar agora e que tenho que dar resposta e não sei muito bem como articular. Portanto, às vezes não é preciso procurar um psicólogo apenas num momento de crise em que a crise rebenta, não é? É possível fazer esta prevenção, esta reflexão com alguma regularidade para, numa situação de crise, se calhar conseguir gerir e evitar os maiores estragos, não é? Portanto, não faz mal, lá está, it's ok, not to be ok. Há momentos em que estamos menos bem e em que um psicólogo pode ajudar. Muito bem, doutora Marinela. Julgo que ficou esclarecido o nosso colega Luís Sena. Agradeço desde já a questão que ele nos colocou, mas ainda temos aqui outra questão também da Fabiana Bento. Não sei se os meus colegas conseguem colocar aqui no painel, ok? Considera que os estudantes ainda têm um estigma de recorrer a apoio psicológico, como podemos ultrapassar? Sim. É um bocado isso que eu, não é? E esta nossa campanha de estigma veio exatamente na sequência dessa percepção que temos, não é? Eu acho que as coisas estão a mudar, as percepções estão a mudar e eu acredito nisso, mas acho que lá está, um caminho ainda que deve ser feito na sensibilização dos estudantes e não só, até da restante comunidade académica e da sociedade em geral. Frequentemente associa-se, portanto, as perturbações mentais, os problemas psicológicos a uma perturbação mental. E efetivamente, é como digo, todos nós estamos em algum momento num momento menos bom. Todos nós passamos por desafios e crises e dificuldades. E todos nós podemos precisar de um psicólogo a qualquer momento e nisso não tem não há que estigmatizar as pessoas por procurarem um psicólogo. Às vezes basta uma conversa para organizar as gavetinhas e pôr as coisas arrumadas na nossa cabeça. E por que não procurar nesses momentos, até para um momento de transição de carreira, um momento portanto, lá está, de uma relação que terminou, um momento de conflito familiar, portanto, em qualquer momento um psicólogo pode ajudar. Se o estudante ou a pessoa sente que esta angústia, este stress, esta preocupação está a afetar o seu dia-a-dia, deve procurar um psicólogo, deve procurar ajuda. E não tem qualquer problema. E lá está, eu acho que todos nós, aliás, em algumas vertentes da psicologia, o ter acompanhamento psicológico é obrigatório, portanto, na psicanálise e em algumas outras vertentes da psicologia, é obrigatório ser acompanhado por um psicólogo, ser acompanhado ser acompanhado por um psicólogo. E qual é o problema disto? Não há problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que só temos vantagens a recorrer a esse tipo de apoio e podemos crescer com isto e ser melhores até connosco, não é? Porque às vezes nos colocamos esses desafios de não termos tempo, de termos que dar resposta, de estarmos sempre nesta angústia de não ter tempo, como dizia a Ana Isabel. E acho que podemos gerir isso com a ajuda de alguém. E não tem mal fazê-lo, pelo contrário. Muito bem, doutora. Às vezes o primeiro passo para combater o problema é perceber que o problema existe, não é?
Sim, e aceitar, lá está, não faz mal, todos temos um momento menos bom. E se calhar só valorizamos os momentos em que estamos bem quando passamos por estes momentos menos bons, não é? Há que normalizar a tristeza e o estarmos mal, não é, portanto, não faz mal que isso aconteça, pelo contrário, se calhar conhecemos-nos melhor quando estamos numa fase down do que quando estamos sempre bem, não é? Muito bem, doutora, mas eu gostava também de lhe perguntar quais têm sido os principais sintomas com que têm lidado. Eu estou-me a lembrar agora há pouco, quando falei com a doutora Ana, do déficit de atenção, mas também estou a pensar, por exemplo, na perturbação alimentar. Tem-se deparado com muitos casos desses ou nem por isso? Sim, existem, aparecem com frequência. Pronto, ansiedade, depressão, portanto, são os principais pedidos, não é? Muito stress ligado às exigências académicas, portanto, às avaliações, ao estudo. Principalmente em alguns cursos, portanto, com características muito específicas. Estou-me a lembrar do direito. Eu acho que aqui não sei se o nosso público-alvo será apenas estudantes de direito, acredito que também haja psicólogos, mas não sei se está a ser transmitido para outras áreas, portanto, científicas, mas o direito, a medicina, há muitos cursos que colocam exigências muito elevadas aos estudantes. Isso acaba por criar, portanto, uma necessidade de resposta e uma expectativa, portanto, é esperado pela sociedade, pelos professores, etc., uma resposta ao nível, não é? Isto pode criar, portanto, algumas dificuldades acrescidas. Eu noto, por exemplo, nos estudantes da FEDUP, este primeiro ano de adaptação à faculdade é sempre um ano muito exigente, porque os estudantes vêm das escolas secundárias habituados a um estudo muito acompanhado, muito estruturado, com características muito determinadas e específicas. E quando entram no ensino superior, e acho que há muitos cursos que a questão se coloca da mesma forma, portanto, são atirados para uma licenciatura em que as avaliações são feitas no final do semestre, em que não há qualquer exigência de frequência às aulas teóricas nem práticas, e em que o aluno está em completa autogestão, não é? Quer de tempo, quer de estudo. Isto é um desafio que se coloca a estes estudantes, que acabam muitas vezes, em muitas situações, perderem-se neste mar de tempo, que depois acaba por apertar e torna-se difícil dar resposta. Nestas situações acaba por surgir muitas vezes a questão da ansiedade, não é? Mas para além disto, as questões das perturbações alimentares têm sido identificadas com alguma regularidade. Eu acho que também estamos numa era, principalmente é curioso que há pouco falámos da vantagem das redes sociais e da informação, mas se calhar nesta questão das perturbações alimentares há o contraponto, não é? Eu recordo-me de assistir na semana passada a ouvir uma conversa de uma colega, da doutora Maria João Padrão, que falava exatamente sobre a questão das perturbações alimentares nos jovens adultos. E falava da influência lá está, das influências, não é? Da influência, passa o pleonasmo, não é? Das influências que determinavam e que mostravam nos seus vídeos e nos stories e nas suas redes sociais as rotinas que elas faziam,
portanto, no seu dia-a-dia. Acordar de manhã e comer um pequeno almoço determinado, com aquela alimentação saudável, portanto, que elas preconizam, depois ir fazer um treino à meia da manhã, depois ir a uma aula, almoçar com os amigos que também seguem estes rituais de alimentação, etc. Depois à tarde fazer novamente um treino, depois à noite comer aquela comida determinada e por aí fora. E o que eu achei curioso porque acaba por identificar alguns padrões que nos jovens vêm surgindo e que tenho visto com alguma regularidade, que há uma necessidade de seguir essas regras. E de ter aquela vida perfeita, saudável. E quando falava de rotinas, há pouco, quando colocou essa questão à doutora Ana Isabel, eu lembrei-me da importância das rotinas, mas do outro lado, do lado avesso das rotinas. Portanto, quando estas rotinas são nocivas, é preciso ter cuidado, não é? E nesta altura, esta questão da imagem, do corpo, da beleza, que é passada nestas redes sociais, e as rotinas para se atingir esse nível de beleza e de perfeição podem ser muito nocivas para quem tem, se calhar, uma tendência para este tipo de perturbações alimentares. Não é? E queria deixar esse alerta também. Muito bem. Doutora Marianela, ainda mais uma questão que eu gostava de lhe colocar. Do seu ponto de vista, acha que, pelo menos eu sei, pelo aquilo que eu percebi, é que já há efetivamente um regime especial de acompanhamento de alunos na Faculdade de Direito. Mas acha que se justificava, por exemplo, um regime de justificação de faltas para estudantes que efetivamente se comprove que estejam a atravessar um período mais conturbado e que possam lidar com a situação também de outra forma? Isso é muito complexo, sabe? Existe na Universidade do Porto como é que é de dizer isto? Um regulamento de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais. Para esses estudantes é definido um programa de adaptação da avaliação e da frequência, mas são situações muito, muito específicas e que estão relacionadas com dificuldades, essencialmente de cariz físico, que os estudantes têm, com as quais têm que lidar, por questões de deficiência física, por questões de limitações neurológicas ou psiquiátricas graves, não é? A questão do regime de faltas é uma situação bastante pantanosa, porque hoje em dia, lá está, é o que eu estava a falar há pouco, nós não podemos não temos como medir o impacto que uma situação de ansiedade ou depressão pode ir desde uma coisa mais ligeira para uma coisa extremamente grave. E neste momento eu acho que não há nenhuma instituição de ensino superior que tenha um programa, um suporte ou que sustente portanto, uma decisão desse género. Isso teria que ser muito bem analisado, muito bem definido, portanto, com um enquadramento, lá está, sempre legal, não é? Não seria possível haver lá está esta justificação de falta sem uma certificação por um técnico especializado, ou sem... Teria que ser muito bem delineado, pensado e definido, e mesmo assim eu acho que haveria um caminho muito longo a percorrer para que isso fosse possível. Não sei qual é a sua percepção, nem a recolha do sentimento que têm feito em relação aos colegas estudantes, mas efetivamente acho que a nível decisório
isso não estará para muito breve, sequer a ser pensado, infelizmente. Efetivamente, por parte das reitorias e das direções não há muita abertura, até por motivos que efetivamente se compreendem, mas enfim, penso que pode ser... Não é fácil definir, portanto, lá está, o limiar, o critério, o limiar da aceitação de uma justificação ou não. Não é muito fácil, lá está, porque estas questões psicológicas às vezes não são palpáveis, não são visíveis. E também lá está, levanta-se a questão do estigma, portanto, de uma série de questões que provavelmente limitarão uma decisão deste género, como é óbvio. Mas eu acho que há uma sensibilidade, pelo menos na Universidade do Porto, uma sensibilidade para esta questão, para as dificuldades dos estudantes, para... Pronto, e a Faculdade de Direito também é uma faculdade pequena em termos de número de alunos, portanto, há faculdades de Direito no país com um número significativo de alunos e que será, se calhar, difícil atender caso a caso. E acho que a vantagem da FEDUP é o poder dar uma resposta, se calhar, mais próxima aos seus estudantes. Mas efetivamente há uma sensibilidade, uma preocupação em relação à questão da saúde mental dos estudantes. Mas daí até justificar uma falta, porque o aluno está num processo de luto, etc., não sei se isso acontecerá em breve espaço temporal, sinceramente. Acho que é difícil essa definição. Uma vez que o tempo já vai longo e nós nem demos por ele passar, gostava de colocar uma última pergunta, mas esta já para o painel, e gostava também que a Leonor se pronunciasse sobre a questão que eu vou colocar e que é a seguinte: não sei como é que hei dizer isto pelas melhores palavras, e também acho que não vou dizer um palavrão, que é a questão da dependência das benzodiazepinas. Portanto, alguns estudantes recorrem, portanto, a fármacos que muitas das vezes nem aconselhados são, e gera aqui alguma dependência, e isso pode ser uma solução a curto prazo, mas depois a longo prazo pode não ser tão benéfico quanto isso. Qual é a sua experiência relativamente a este problema, doutora? Olha, efetivamente há um trabalho feito na UP nesse sentido. Nós temos articulado com a Direção Regional de Saúde do Norte, pela mão da doutora Carla, agora não me estou a lembrar do apelido dela, mas é a coordenadora do projeto da Direção Regional do Norte portanto, de Saúde, que há alguns anos atrás tem articulado com a UP no sentido de promover um programa de promoção portanto, de competências de prevenção de comportamentos de risco, e que vai tocar exatamente a questão das dependências, mas também, portanto, dependências de todo o tipo, desde das substâncias até ao jogo, não é? Dependências do jogo e por aí fora. Este programa é um programa que decorreu do doutoramento que ela fez há uns anos atrás e que está a ser implementado em várias instituições de ensino superior junto de estudantes do primeiro ano, onde são desenvolvidas competências para lidar com esta questão das dependências. Se bem que este programa é interessantíssimo e está a ser implementado em toda a universidade junto dos alunos do primeiro ano, e o GIPUP, portanto, está a acolher com carinho, com muito carinho este projeto. Este programa, estas competências que são desenvolvidas no âmbito do programa acabam por ser benéficas também nesta fase de transição universitária, neste período, portanto, de desenvolvimento ao longo do percurso universitário, porque acaba por tocar outras esferas da vida do estudante e melhorar também outras esferas da vida do estudante.
na gestão do tempo, na gestão do stress, entre outras questões. E efetivamente o programa surgiu exatamente para prevenir estes comportamentos de risco e em concreto, as dependências de substâncias e não só. Há uma preocupação significativa da Universidade do Porto para esta problemática. As próprias associações de estudantes têm dinamizado ações para, portanto, prevenir comportamentos de dependência, até em associação com a Federação Académica do Porto, e efetivamente é uma problemática que não esquecemos e que procuramos prevenir e intervir na medida do possível. Muito bem, doutora Marianela, obrigado. Mas, Leonor, nunca descurando e chamava agora aqui também a dizer o que é que vocês... Eu não posso ser o mais sincera possível, ainda não pensei muito a fundo sobre esta temática e melhor do que eu para estar a falar disso, a doutora Marianela, de certeza absoluta, como já falou aqui. Não me quero estar a debruçar muito sobre isso sem ter ainda aprofundado mais sobre a temática, porque posso estar aqui a dizer algo de forma incorreta e não quero de todo fazê-lo, como é óbvio. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, é termos... Lá está, estas ações, como a doutora Marianela ia falando, acho que são fundamentais ao nível de prevenção e quando já estão efetivamente estes comportamentos de risco, efetivamente a serem colocados em prática, digamos assim, acho que a questão da intervenção acaba por ser a terceira. Haver resposta. A Universidade... Peço desculpa, a Universidade do Porto tem portanto, um gabinete médico nos serviços de ação social da Universidade que vão dando resposta clínica a situações portanto, já implementadas, já a decorrer, não é? Mas eu acho que o principal trabalho tem sempre que ser na prevenção, não é? Nós queremos que não se chegue a esse limite, não é? E, portanto, a ideia é prevenir da melhor maneira possível. E informar e promover competências para lidar com isso é o melhor que se pode fazer, pelo menos numa fase prévia, não é? Muito bem. Bom, enfim, chegados às considerações finais, convidava agora a Leonor e a doutora Marianela a deixarem-nos aqui umas últimas palavras também de apelo e de conselhos aos nossos estudantes. E começava por ti, Leonor. Antes de mais, eu quero acima de tudo agradecer também em nome da ANEP esta oportunidade que nos foi dada de também estarmos aqui hoje. Acho que é fundamental o tema que vocês, esta semana, sobre a saúde mental e isto ser transversal, porque efetivamente os estudantes de ensino superior, eu falo por mim, há muitos fatores de ter em consideração. Também já tive momentos menos bons e de grande stress e que ao nível, por exemplo, como eu estava a falar há pouco, ao nível de não dormir, a pensar numa frequência que tenho no dia seguinte, e muitos outros fatores que podem estar associados, e acho que todos nós já passámos por esse período de adaptação e ainda hoje em dia, já passados X anos que estamos a estudar, ainda passamos por determinadas problemáticas e determinadas temáticas que eu acho que devem ser mesmo abordadas e devem ser mesmo faladas sem qualquer estigma associado, porque efetivamente acontece a todos nós. E nesse sentido, obrigada também por nos terem dado aqui um bocadinho de voz e terem dado voz à saúde mental nesta vossa semana, porque eu acho que é realmente importante. E também agradecer, como é óbvio, a ti, Tiago, por ter estado a moderar, e à doutora Marianela e à doutora Ana, que também já não está aqui presente, por esta oportunidade de estar a escutar e partilharem as experiências connosco. Acho que é realmente enriquecedor. Obrigada. Doutora Marianela, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade que nos deram de lá estar, de dar voz ao nosso trabalho, ao que fazemos e ao que podemos e ao que queremos fazer no futuro. Sem dúvida, ouvir as vossas perguntas é sempre muito interessante, porque acaba por fazer-nos refletir um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre o que queremos fazer também para a frente. E sem dúvida foi muito interessante este momento de partilha, esta conversa para fazer essa reflexão e lá está, sensibilizar ainda mais através deste canal
acerca da importância de procurar ajuda, de cuidar, do autocuidado, de cuidarmos de nós, e de falarmos do que nos faz não estar tão bem, porque não faz mal estar mal, e portanto, se houver alguma situação menos confortável, temos que procurar ajuda, porque não faz mal, não tem que haver estigma. A saúde mental importa. Muito bem, importa e faz falta. Caríssimas, foi um prazer estar aqui convosco. Eu próprio aprendi bastante nestes últimos minutos que estive aqui. Foi um prazer, em meu nome e em nome do Conselho Nacional dos Estudantes de Direito, proporcionar este painel que tivemos hoje, sem embargo de convidar amanhã o nosso auditório para o painel sobre os desafios, alertas e riscos associados à saúde mental, e teremos connosco o farmacêutico o Dr. Francisco Barros, o psiquiatra Dr. Marco Paulino, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e a Associação Portuguesa de Estudantes de Enfermaria. Volto a reforçar o nosso agradecimento pela oportunidade que nos deram de trazer a vossa sabedoria e o vosso conhecimento a este painel e a este evento que hoje inicia. E, enfim, não há palavras, e julgo que no fim teremos um grande resultado, e um resultado muito importante para todos os estudantes quando terminarmos este evento e possamos fazer um levantamento dos problemas, mas principalmente das soluções que podemos apontar para o futuro para lidar com a saúde mental, que tão importante é nos dias de hoje, também para nos permitir consolidar o conhecimento que vamos recolhendo. Sem mais demoras, reforço o agradecimento, agradeço a vossa participação e deixo o convite para amanhã nos acompanharem novamente. Foi um grande prazer. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada.